Imagine nascer na família mais poderosa do mundo. Um clã temido que metade do continente se curva diante dele. Um lugar onde apenas os mais fortes sobrevivem. Onde batalhas, conquistas e guerras são consideradas algo normal. Esse era o clã Rucandel. Uma família de espadachins lendários, conhecida por gerar monstros capazes de dominar exércitos inteiros. E foi justamente nesse clã que o nosso protagonista, seu nome era Jin Rucandel, o 13º filho do lendário patriarca Sairon Rucandel. Desde o momento em que nasceu, eles acreditavam que ele estava destinado à grandeza. Durante o ritual de seleção das crianças Rucandel, algo impressionante aconteceu. Entre inúmeras espadas espalhadas pelo salão, o pequeno Jin engatinhou diretamente até a espada do primeiro patriarca, a lendária Barizada, uma espada que simbolizava o fundador do clã. Quando o bebê tocou a arma, todos ficaram surpresos, até mesmo Sairon mostrou interesse. Afinal, escolher a Barizada significava receber o destino do patriarca. Era como se o próprio fundador estivesse reconhecendo aquela criança. Naquele momento, parecia que um futuro glorioso aguardava Jin, mas a realidade foi muito diferente. Conforme os anos passaram, uma verdade cruel começou a surgir. Jin não conseguia usar uma espada, enquanto seus irmãos demonstravam talentos monstruosos, permanecia preso no mesmo lugar. Treinava todos os dias, praticava até seus músculos doerem, estudava teorias de esgrima, dedicava sua vida inteira à espada. Mesmo assim, não melhorava. O garoto que deveria carregar o destino do patriarca acabou se tornando um motivo de piada. Logo surgiu um apelido que perseguiria por anos: a vergonha do Rucandel, o fracasso do clã, o espadachim sem talento. E quem mais adorava lembrá-lo disso eram seus próprios irmãos. Certo dia, enquanto treinava sozinho com uma espada de madeira, Jin foi interrompido pelos gêmeos Daytona e Huntia. Mesmo sendo crianças, os dois possuíam personalidades extremamente cruéis. Eles começaram zombando do garoto, perguntando onde estava sua preciosa Barizada, questionando por que ele ainda insistia em treinar, mas aquilo era apenas o começo. Pouco depois, os dois partiram para a agressão, chutaram Jin, pisaram em sua mão, arrancaram suas anotações, destruíram sua espada de madeira. Enquanto faziam tudo isso, ainda diziam que estava ajudando o irmão mais novo a aceitar a realidade. Jin tentou resistir, tentou recuperar seus livros, tentou proteger seus estudos, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele era mais fraco, muito mais fraco. Mesmo assim, o garoto continuou acreditando. Acreditava que se trabalhasse mais do que qualquer pessoa, um dia receberia reconhecimento. Acreditava que poderia se tornar um verdadeiro Rucandel. Acreditava que seu esforço seria recompensado. Mas esse dia nunca chegou. Anos depois, aos 23 anos de idade, Jin recebeu sua sentença. Ele foi expulso do clã, sem honra, sem reconhecimento, sem futuro. Tudo o que recebeu foi permissão para continuar vivo. Abandonado pela própria família, o antigo herdeiro passou a vagar pelo mundo sem destino. E foi justamente nesse momento que sua vida começou a mudar. Durante suas viagens, Jin encontrou uma mestra misteriosa. Foi ela quem revelou uma verdade chocante. Ele realmente possuía talento, mas não para espada. Seu verdadeiro talento era para a magia, uma habilidade considerada proibida dentro dos Rucandel. Pela primeira vez em sua vida, Jin encontrou algo que realmente era bom. Parecia que finalmente seu futuro começava a tomar forma. Porém, o destino ainda não havia terminado de brincar com ele. 3 anos depois, enquanto treinava magia sozinho, uma presença aterrorizante surgiu de diante dele. Toda a escuridão ao redor pareceu ganhar vida. Então uma voz ecoou, uma voz antiga, uma voz poderosa. Era Solderet, o deus das sombras. O ser observou Jin por alguns instantes antes de revelar algo que mudaria tudo. Durante toda sua vida, Jin esteve sob uma maldição que chamada Ilusão da Lâmina, uma técnica que reprimia completamente seu talento com a espada. Por causa dela, o garoto jamais conseguiria mostrar seu verdadeiro potencial. Todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a vergonha, tudo aconteceu porque alguém amaldiçoou quando ainda era criança. Com um simples toque, Solderet destruiu a maldição, e naquele instante tudo mudou. Pela primeira vez em sua vida, Jin segurou uma espada sem sentir dificuldade. Ela parecia da leve, natural, como se sempre estivesse pertencido à sua mão. O garoto finalmente compreendeu. Ele nunca foi fraco, nunca foi inútil, nunca foi um fracasso. Seu talento apenas esteve selado esse tempo inteiro. Mas antes que pudesse aproveitar sua nova oportunidade, uma tragédia aconteceu. Uma explosão destruiu tudo ao seu redor. Seu corpo ficou soterrado, seu sangue escorreu por todos os lados. E enquanto a vida abandonava lentamente seu corpo, Jin conseguia pensar em uma coisa. Por quê? Por que receber uma segunda chance apenas para morrer logo depois? Sem respostas, sem poder reagir, ele fechou os olhos e morreu. Ou pelo menos era isso que deveria ter acontecido, porque quando abriu os olhos novamente, Jin estava vivo, mas não apenas vivo, ele havia voltado ao passado, de volta ao dia do ritual de seleção, de volta ao momento que escolheu a Barizada, de volta ao início de tudo, e dessa vez ele sabia exatamente o que precisava fazer. Após abrir os olhos novamente, Jin percebeu algo impossível. Ele havia retornado ao passado, não apenas alguns dias ou meses, mas anos. Ele estava novamente no ritual de seleção que acontecia quando ainda era apenas um bebê. Diante dele estavam todas aquelas espadas que conhecia tão bem, as mesmas espadas que marcaram o início de sua tragédia na vida anterior. Mas agora tudo era diferente. Dessa vez ele conhecia o futuro, conhecia seus inimigos, conhecia seus erros e principalmente conhecia seu verdadeiro potencial. Sem hesitar, Jin caminhou diretamente até a lendária Barizada. Na vida passada ele a havia escolhido por coincidência, mas naquela vida ele a escolheu por vontade própria. No instante em que sua pequena mão tocou a espada, o primeiro patriarca, todo o salão voltou a ficar em silêncio. Mais uma vez o destino parecia reconhecer sua existência. O patriarca Siron observou a cena atentamente. Mais diferente da primeira vida, Jin agora sabia exatamente o peso daquela escolha.
ele não era mais uma criança inocente, ele era um homem que carregava décadas de experiência. Logo após o ritual, ele foi enviado para o Castelo da Tempestade, uma tradição seguida por todas as crianças do clã. Até completarem 10 anos de idade, o jovem Sukandel permaneceu naquele lugar isolado, e foi ali que Jin decidiu iniciar sua vingança contra o próprio destino. 6 anos se passaram rapidamente. Agora, com 7 anos de idade, Jin passava seus dias estudando e planejando seu futuro. Ele conhecia praticamente tudo o que poderia acontecer nos anos seguintes. Sabia quais erros ele deveria evitar, sabia quais oportunidades que ele deveria aproveitar e, acima de tudo, sabia exatamente quem eram seus inimigos. E foi então que a situação familiar aconteceu. Um pássaro morto apareceu dentro de seu quarto. Um animal havia sido torturado antes de morrer. As marcas de seu corpo deixavam isso evidente. Jin sequer precisou pensar para descobrir os culpados. Os gêmeos Tona, Daytona e Huntia, os mesmos irmãos que haviam transformado sua infância em um inferno. Pouco depois, os dois apareceram sorrindo, orgulhosos do próprio presente. Na vida passada, Jin teria suportado tudo em silêncio, teria abaixado a cabeça, teria engolido a humilhação. Mas aquele Jin não existia mais. Quando um dos dois irmãos colocou a mão em seu ombro para provocá-lo, algo inesperado aconteceu. Uma energia sombria surgiu ao redor do garoto, uma presença que não deveria existir, uma presença ligada diretamente ao Deus das Sombras. Naquele instante, Jin avançou. Seu punho acertou o rosto de Huntia com força. Antes que alguém pudesse agir, ele já estava distribuindo golpes sem parar. Os dois irmãos ficaram completamente chocados. Pela primeira vez em suas vidas, o alvo das brincadeiras está revidando. E pior ainda, eles estavam perdendo. Jin continuou atacando até transmitir claramente sua mensagem. Daquele momento em diante, eles deveriam pensar 2 vezes antes de mexer com ele. Pouco depois, um dos cavaleiros responsáveis pela segurança do castelo apareceu. O homem ficou confuso ao encontrar os dois jovens Sukandel caídos no chão, mas Jin agiu rapidamente, com a maior naturalidade do mundo. Afirmou que os irmãos haviam brigado entre si. O cavaleiro até estranhou a situação, mas decidiu aceitar a explicação. Antes de ir embora, porém, Jin brigou os dois irmãos a participarem do enterro do pássaro que havia matado, debaixo de uma forte tempestade. Os dois passaram horas cavando enquanto o garoto observava. Era uma punição simples, mas extremamente humilhante. Enquanto observava a cena da janela, Jin percebeu algo importante. O cavaleiro responsável certamente relataria tudo ao patriarca, inclusive a estranha energia negra que apareceu durante a luta. Isso era exatamente o que ele queria. Poucos dias depois, sua previsão se confirmou. Sairon Sukandel decidiu visitar pessoalmente o Castelo da Tempestade. A notícia causou uma enorme agitação. Afinal, o homem mais forte do mundo raramente demonstrava interesse pelos próprios filhos. Sua presença sozinha já era o suficiente para deixar todos nervosos. Os irmãos mais velhos começaram a imediatamente especular os motivos da visita. Entre eles estava Mary Sukandel, uma das futuras porta-bandeiras do clã, uma guerreira famosa por sua personalidade extremamente agressiva, mas nem ela conseguia entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, Jin permanecia calmo. Ele sabia exatamente por que seu pai estava vindo. Não era por causa da briga, não era por causa dos gêmeos, era por causa do poder espiritual. Quando Sairon finalmente chegou ao castelo, a pressão tomou conta do ambiente. Os gêmeos foram chamados imediatamente para prestar esclarecimentos. Tentando se proteger, os dois acusaram Jin de utilizar magia, uma acusação extremamente grave dentro do clã. Afinal, magia era considerada um tabu para os Sukandel, mas Sairon sequer demonstrou interesse nas desculpas deles. Pouco depois, Jin foi chamado. Ao entrar no salão, o garoto sentiu novamente aquela pressão esmagadora. Mesmo após viver 2 vidas, a presença de seu pai continuava assustadora. Aquele homem que era considerado um semideus, uma existência que havia ultrapassado os limites humanos. Na vida passada, Jin mal conseguia olhar para ele, mas agora as coisas eram diferentes. Durante a conversa, Sairon fez apenas uma pergunta: que tipo de poder era aquele? Jin já esperava por isso, porém, ao invés de revelar toda a verdade, decidiu agir com cautela. Ele apenas mostrou uma pequena chama espiritual surgindo em sua mão. No instante que viu aquela energia, os olhos do patriarca mudaram. Pela primeira vez, Sairon parecia genuinamente surpreso. A razão era simples: ele reconheceu aquele poder. Era o poder de Soldred, o Deus das Sombras, o mesmo Deus que havia firmado um contrato com o fundador do clã há 1000 anos. Por um breve momento, até mesmo o mais poderoso do mundo ficou sem palavras. Isso porque Soldred havia desaparecido após a morte do primeiro patriarca. Durante séculos, ninguém nunca teve contato com ele, mas agora o Deus havia retornado e escolhido justamente Jin, a criança que todos consideravam um fracasso. Após descobrir que Jin havia firmado um contrato com Soldred, Sairon finalmente entendeu o motivo daquela energia estranha. Aquilo não era aura, também não era magia, era um poder espiritual, uma força que havia desaparecido do mundo há mais de 1000 anos. Por um instante, a patriarca permaneceu em silêncio, mas logo fez a pergunta: como Jin podia usar aquele poder? O garoto sabia que aquela era uma pergunta perigosa. Qualquer resposta errada poderia despertar suspeitas. Então ele respondeu que queria utilizar aquela força pelo bem do clã. Porém, Sairon soltou uma leve risada. Uma reação surpreendeu até o próprio Jin. O patriarca afirmou que aquela era uma mentira interessante. Afinal, o mesmo garoto que havia espancado os irmãos e deixados debaixo de uma tempestade agora dizia que queria ajudar a família. Percebendo que não conseguiria enganá-lo, Jin resolveu ser sincero. Ele respondeu que queria usar aquele poder para si mesmo, para ficar mais forte, para alcançar seus próprios objetivos. Dessa vez, Sairon ficou satisfeito. Segundo ele, aquela era uma resposta honesta. Antes de ir embora, o patriarca declarou que observaria o crescimento do filho a partir daquele momento. E quando a pressão esmagadora desapareceu,
desapareceu junto com seu pai, Jin finalmente conseguiu respirar aliviado. Mas o mais importante era outra coisa. Pela primeira vez em duas vidas diferentes, Siren havia reconhecido sua existência. Pouco tempo depois, uma visitante inesperada apareceu, Mari Rukandel, uma das guerreiras mais temidas da família, conhecida por sua personalidade explosiva e sua obsessão por batalhas. Na vida passada, Jin sempre enxergou Mary como uma pessoa completamente maluca, alguém que vive apenas para lutar. Por isso, ficou bastante surpreso quando ela apareceu carregando um presente. Sem dizer muita coisa, Mary entregou a caixa para ele, e quando Jin abriu, ficou completamente sem palavras. Dentro da caixa havia um coração de fênix, um dos tesouros mais raros do mundo, um item tão precioso que muitos magos passaram a vida inteira sem sequer vê-lo. Mas Mary simplesmente entregou para uma criança de 7 anos. Naquele momento, Jin percebeu uma coisa: sua irmã realmente era louca. Na cabeça dela, aquele presente significava apenas uma coisa: cresça rápido, fique forte e um dia lute comigo. Mesmo assim, o garoto não pretendia desperdiçar aquela oportunidade. O coração de Fênix aumentaria sua resistência ao fogo, melhoraria seu crescimento físico e ainda ajudaria no desenvolvimento de suas capacidades mágicas. Era um presente absurdo, um presente que mudaria completamente seu futuro. Enquanto isso, os gêmeos Dona continuavam acumulando raiva, mas sem perceber acabariam ajudando Jin mais uma vez. Tudo começou quando os dois apareceram implorando por mais um pouco da sopa preparada com o coração de Fênix. Jin concordou em compartilhar, porém em troca exigiu um pequeno favor. Os irmãos precisariam cavar um buraco em uma área específica do castelo. Sem entender o motivo, eles aceitaram. Afinal, estavam interessados apenas na comida. O que os dois não sabiam era que aquela escavação revelaria algo extremamente importante: um caminho escondido, uma passagem secreta. Por trás dela, a lendária biblioteca secreta do Sukandel. Assim que os gêmeos terminaram o trabalho, Jin foi até o local. Depois de utilizar um simples feitiço, uma porta escondida finalmente apareceu. Seu coração acelerou. Na sua vida passada, ele jamais teria acesso àquele lugar. Apenas os futuros porta-bandeira podiam entrar ali. Mas agora as coisas eram diferentes. Utilizando as memórias da vida anterior, Jin recitou a frase secreta necessária para abrir a entrada. E quando a enorme porta começou a se mover, um mundo completamente novo surgiu diante de seus olhos. A biblioteca secreta continha conhecimentos acumulados ao longo de 1000 anos, técnicas roubadas de clãs derrotados, magias esquecidas, segredos proibidos, informações que poderiam mudar o destino de qualquer pessoa. Mesmo para alguém que já havia estudado magia no passado, aquilo era impressionante. Jin imediatamente começou a copiar o conteúdo dos livros, não podia levá-los consigo, então decidiu memorizar e transcrever tudo o que fosse possível. Mas enquanto explorava aquele lugar, algo chamou sua atenção. No fundo da biblioteca havia um enorme recipiente de vidro, e dentro dele dormia uma criatura gigantesca. No início, Jin pensou que estava vendo alguma espécie de monstro, porém alguns segundos depois, uma lembrança surgiu na sua mente: Murakan, o lendário dragão negro, uma criatura considerada apenas uma lenda para a maioria das pessoas. Segundo as histórias, Murakan havia lutado contra o primeiro patriarca 1000 anos atrás. Após a batalha, desapareceu completamente. Mas agora Jin estava olhando diretamente para ele. O dragão realmente existia. Porém, naquele momento, Murakan continuava adormecido. Então Jin decidiu ignorá-lo temporariamente e continuar seus estudos. Dias se transformaram em semanas, semanas se transformaram em meses, e cada vez que visitava a biblioteca, seu conhecimento aumentava. Até que uma noite, tudo mudou. Enquanto copiava mais um texto antigo, Jin sentiu uma presença atrás dele, uma presença esmagadora. Quando se virou, viu os dois olhos gigantes observando na escuridão. Murakan havia despertado. O dragão negro encarou o garoto por alguns instantes, confuso, irritado e principalmente curioso. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o cheiro, um cheiro extremamente familiar, o cheiro de energia espiritual, o mesmo poder ligado a Sodred. Imediatamente Murakan entendeu. A criança diante dele era um contratante do Deus das Sombras, exatamente como o primeiro patriarca havia sido 1000 anos atrás. Aquilo deveria ser impossível, mas era real. Quando Jin confirmou possuir o contrato com Sodred, o dragão quase entrou em desespero. Segundo ele, havia esperado 1000 anos pelo próximo contratante. 1000 anos, e depois de todo esse tempo, quem apareceu foi uma criança. Mesmo reclamando sem parar, Murakan acabou aceitando a realidade. Afinal, existia uma promessa feita entre ele e Sodred, uma promessa que precisava ser cumprida. Por causa dela, o dragão negro seria obrigado a ajudar Jin, gostando ou não. E assim começou uma das alianças mais importantes da história. De um lado, o garoto que havia retornado do futuro. Do outro, uma criatura lendária que existia há mais de 1000 anos. Uma dupla completamente absurda, mas que mudaria o destino do mundo. E para a felicidade de Murakan, Jin logo descobriu seu ponto fraco: o poderoso dragão negro, criatura capaz de destruir exércitos inteiros, era completamente apaixonada por torta de morango. Depois da volta do patriarca, todos os irmãos começaram a prestar atenção em Jin. Isso era perigoso, extremamente perigoso. Luna sabia melhor do que ninguém como funcionava a guerra de sucessão do Sukandel. Sabia quantas pessoas eram destruídas por ela, por isso tentou convencer Jin a se afastar daquela disputa, mas a resposta do garoto foi imediata: ele recusou. Segundo ele, já havia sofrido uma tentativa de assassinato, a que lhe fez a expressão de Luna mudar completamente. A pressão liberada por ela tomou conta da sala. Sua raiva era tão intensa que até mesmo Jin ficou surpreso. Quando perguntou o que havia tentado matá-lo, o garoto explicou que ainda não possuía provas, mas simples a possibilidade foi suficiente para deixar Luna furiosa. Naquele instante, ela percebeu que seu irmão já havia sido arrastado para o lado mais sombrio do clã, e sem dizer mais nada, Luna simplesmente
simplesmente o abraçou. Uma atitude tão inesperada que deixou Jin sem reação. Ela prometeu que independente do que acontecesse no futuro, ficaria ao lado dele. E para provar isso, entregou um presente especial, um colar com uma gema azul. À primeira vista, parecia apenas uma joia bonita, mas não explicou seu verdadeiro efeito. Caso Jin esmagasse aquela pedra em uma situação de perigo, ela sentiria imediatamente. Não importava a distância, não importava onde estivesse, ela viria ajudá-lo. Era uma grande proteção dada pela pessoa mais poderosa entre todos os seus irmãos. Mesmo Murakami ficou impressionado quando viu o presente. Segundo ele, aquele item pertenceu originalmente ao Rei das Bestas Demoníacas, um tesouro lendário, capaz de bloquear magias poderosas, fortalecer o usuário e até servir como ferramenta de invocação. Em outras palavras, Luna havia entregado um tesouro nacional para uma criança de 9 anos, que lhe mostrava o quanto ela se importava com ele. Os meses continuaram passando, o treinamento se tornou cada vez mais intenso, o coração da Fênix começou a mostrar seus resultados. Pouco a pouco, Jin desenvolveu resistência ao fogo. Aquele que antes queimava sua pele agora parecia apenas água morna. Seu corpo crescia, sua mana aumentava, seu controle espiritual melhorava e suas habilidades com a espada avançavam numa velocidade assustadora. Finalmente chegou o dia que ele esperava. O seu 10º aniversário, o momento em que deixaria o Castelo da Tempestade, o lugar onde havia passado toda a sua segunda infância. Antes de partir, Jin visitou Murakami pela última vez. Precisava saber como o dragão pretendia acompanhá-lo. Murakami respondeu da forma mais arrogante possível. Segundo ele, o contratante Soderet seria algo simples para um dragão lendário. Mesmo enfraquecido após 1000 anos de sono, mesmo assim relevou um detalhe importante. Sua força total estava muito longe do auge. Para recuperar o poder perdido, precisaria crescer junto com Jin. Quanto mais forte o se tornasse, mais poderoso também Murakami ficaria. Aquilo significava que os destinos dos dois estavam completamente ligados. Depois de ouvir isso, Jin percebeu algo. Sua jornada de verdade estava apenas começando. O Castelo da Tempestade havia sido apenas o primeiro capítulo. Agora chegava a hora de retornar ao local onde tudo começou. O Jardim das Espadas, a residência principal do Silcandel, o centro da Guerra de Sucessão, o lugar onde os monstros eram criados. Dia 30 de outubro de 1790, Jin finalmente deixou o castelo. Ao seu lado estava sua babá Gilly e os cavaleiros encarregados de protegê-lo. Enquanto observava a paisagem coberta pela neve, o garoto respirou fundo. Na vida passada, ele retornou para aquele lugar como um fracasso, mas dessa vez era diferente, muito diferente. Agora ele possuía conhecimento do futuro, o reconhecimento do patriarca e apoio de Luna, o coração da Fênix de Mary e um contrato com Sodret e um dragão negro, lendário como aliado. Pela primeira vez em sua vida, Jin sentia que podia mudar o próprio destino. Mal sabia ele que a primeira tentativa de assassinato daquela nova vida já estava esperando na entrada. A neve caía sem parar, enquanto a neve caía sem parar. Enquanto a carruagem avançava lentamente pelas estradas congeladas, Jin observava a paisagem pela janela. Depois de anos vivendo no Castelo da Tempestade, finalmente havia chegado o momento de retornar ao Jardim das Espadas, o coração do clã Rukandel, o lugar onde sua verdadeira história começaria. Mas algo não parecia certo. Por algum motivo, Jin se sentia uma estranha sensação de inquietação. Talvez fosse apenas paranoia, afinal ele conhecia muito bem o futuro. Sabia que existem inúmeras pessoas interessadas em vê-lo morto, e agora, diferente da vida passada, ele havia chamado a atenção de muita gente, do patriarca, de Luna, de Mary e até mesmo de Sodret. Em outras palavras, ele havia se tornado uma peça importante demais para passar despercebido. Foi então que aconteceu. Um impacto violento atingiu a carruagem. O veículo inteiro balançou. Imediatamente sons de batalha voaram do lado de fora. Uma emboscada. Os cavaleiros encarregados da escolta sacaram suas armas. Magias começaram a explodir entre as árvores, lâminas se chocavam em todas as direções e em poucos segundos o caos tomou conta da estrada. Dentro da carruagem, Gilly tentou tranquilizar seu jovem mestre. Segundo ela, não havia motivos para preocupação. Os dois guardiões que acompanhavam a viagem eram cavaleiros de 7 estrelas, e além disso, ainda existiam diversos guerreiros protegendo o comboio. Mas Jin não parecia convencido. Na verdade, ele estava analisando algo muito mais importante, algo que ninguém havia percebido. De repente, seus olhos se arregalaram. Ele finalmente entendeu. Sem perder tempo, agarrou o braço de Gilly e ordenou que saíssem da carruagem imediatamente. A mulher ficou surpresa, mas ao ver a seriedade em seu rosto, resolveu ouvir. Então perguntou o motivo. A resposta de Jin foi simples e assustadora. Um verdadeiro guardião Rukandel jamais abandonaria o herdeiro durante uma emboscada, nunca, em hipótese alguma. No entanto, os responsáveis por protegê-lo estavam lutando longe dali, deixando a carruagem praticamente sozinha. Aquilo significava apenas duas possibilidades: ou eram incompetentes ou eram impostores. E Jin não acreditava na primeira opção. Segundo ele, provavelmente existe algum tipo de armadilha escondida dentro da própria carruagem. Talvez uma magia explosiva, talvez uma técnica de assassinato. Mas fosse o que fosse, permanecer ali significaria correr risco de morte. Sem perder mais tempo, Gilly pegou o garoto nos braços e saltou para fora. No instante seguinte, começaram a correr em direção ao campo de batalha. Enquanto avançavam pela neve, Jin continuava analisando a situação. Tudo estava estranho, estranho demais. Se os atacantes realmente quisessem matá-lo, aquele teria sido o momento perfeito para agir, mas ninguém tentou atacá-lo diretamente. Era como se os inimigos estivessem esperando alguma coisa. Poucos minutos depois, eles finalmente encontraram os combatentes, e foi nesse momento que uma nova surpresa apareceu. Um grupo desconhecido havia surgido no local. Homens armados, magos, mercenários, todos usando os símbolos que Jin reconheceu imediatamente: o clã Rufster e os mercenários do Rei Negro. Dois grupos ligados ao Silcandel. O líder dos recém-chegados se apresentou rapidamente. Era o vice-capitão do terceiro esquadrão dos mercenários do Rei Negro. Segundo ele, haviam recebido
recebido ordens de proteger Jin, e depois de analisar a situação, concluíram que os verdadeiros inimigos eram justamente os homens responsáveis pela escolta. Aquilo confirmou as suspeitas do garoto. Os guardiões eram falsos, a emboscada inteira havia sido planejada desde o início, e agora a batalha mudou completamente de rumo. Com a chegada dos reforços, os traidores começaram a ser derrotados um por um, e Gilly aproveitou a oportunidade para capturar um dos sobreviventes. Seguindo as ordens de Jin, ela eliminou um deles imediatamente, e trouxe o outro vivo para o interrogatório, ou quase vivo. Afinal, durante a captura, os dois braços do homem acabaram ficando para trás. O prisioneiro foi arrastado pela neve até ficar diante de Jin. Mesmo gravemente ferido, ainda encarava todos com desprezo, então Gilly começou o interrogatório. Queria saber quem eram, quem os enviou e qual era o objetivo daquela operação, mas o homem apenas riu. Segundo ele, não importava o que acontecesse, a era do Sunkandel estava chegando ao fim. Aquelas palavras chamaram a atenção de Jin, porque não pareciam as palavras de um mercenário comum, pareciam as palavras de um fanático. Então o garoto decidiu falar pessoalmente. Com total tranquilidade declarou que não estava interessado na era do Sunkandel, nem mesmo na era de outra família. Segundo ele, eu queria criar sua própria era, a era de Jin Sunkandel. Ao ouvir aquilo, o homem ficou furioso, e sem perceber acabou revelando algo extremamente importante. Ele começou a glorificar um nome que qualquer membro do Sunkandel conhecia muito bem, Zipfel. No mesmo instante, tudo fez sentido. O clã Zipfel, os governantes da outra metade do mundo, os maiores magos da história e também os maiores inimigos de Sunkandel. Durante mais de 1000 anos, as duas famílias disputaram poder e influência em território. Uma representava o ápice da espada, a outra representava o ápice da magia. E desde a morte do primeiro patriarca, os conflitos entre eles nunca haviam terminado. Foi justamente na morte de Temar Sunkandel que os Zipfel forçaram um acordo humilhante, um tratado que proibiu os Sunkandel de utilizarem magia. Uma decisão que completamente mudou o destino do clã. Por isso, ouvir aquele nome naquele momento era extremamente significativo, mas algo ainda incomodava Jin. Mesmo sabendo que os Zipfel eram seus inimigos naturais, aquela operação parecia diferente, pequena demais, desorganizada demais. Segundo sua experiência, aquilo não parecia uma missão oficial. Parecia a ação de um grupo extremista, pessoas agindo por conta própria. Mesmo assim, a mensagem estava clara. Os inimigos já haviam começado a se mover, e agora sabiam da sua existência. Percebendo que não conseguiria obter mais informações úteis, Jin ordenou encerrar esse interrogatório. O homem não falaria nada, e continuar a perdendo tempo não fazia sentido. Depois disso, voltou sua atenção para o vice-capitão, que havia salvado sua vida, o líder dos mercenários do Rei Negro. Jin agradeceu pela ajuda e prometeu relatar pessoalmente seus feitos quando chegasse ao Jardim das Espadas, mas enquanto falava, sua mente estava longe dali, porque aquela emboscada havia confirmado algo muito importante. O futuro estava mudando. Na vida passada, aquilo nunca aconteceu. Os Zipfel nunca tentaram matá-lo naquela idade. Os falsos guardiões nunca apareceram. Os mercenários do Rei Negro nunca precisaram resgatá-lo. Tudo estava diferente. Isso significava uma coisa. As ações de Jin estavam alternando a história, mudando os eventos, criando novas possibilidades, mas também criando novos perigos. E se havia uma coisa que ele sabia melhor do que ninguém, era que o mundo se tornava muito mais perigoso quando o futuro deixava de ser previsível. Enquanto a neve continuava caindo sobre a estrada, o Jardim das Espadas estava cada vez mais próximo, e junto com ele, a verdadeira guerra pelo futuro do Sunkandel.